Bom, a gente está aqui para falar de um tema tão importante quanto... Alô, alô. O Sérgio está dizendo que o tema é chato já. Então, vocês têm o desafio aqui de transformar num tema mais fácil e atraente. Mas, deixa eu contar para vocês que uma boa parte do nosso público é de aposentados de servidores de bancos públicos. Tem muita gente que vem de banco público, que conhece muito a importância dos bancos públicos e que já sabem o discurso da função social dos bancos públicos, né? Então, é claro que vocês vão falar disso, mas eu queria também abordar, queria que vocês explorassem como é que a gente ganha narrativa sobre a importância dos bancos públicos, porque a gente vive uma campanha de que o privado é melhor e traz mais prática e as coisas funcionam melhor, e isso é sempre trazido pela mídia, mas como é que a gente ganha essa batalha da discussão? Eu estou aqui com a Maria Fernanda Ramos Coelho, que foi presidente da Caixa Econômica Federal, e com o Sérgio Mendonça, que foi diretor técnico do DIEESE, foi presidente da FUNCEF, né, e atua hoje, está com uma forte atuação na defesa dos bancos públicos, em audiências no Congresso, deu uma entrevista há não muito tempo na TV 247 também. Então, vou passar aqui para a Maria Fernanda, para a gente falar um pouco sobre isso. Bom, estão lembrando ali também que atualmente eu coordeno o Comitê DF Lula Livre. Obrigada. Então, e também como uma boa parte do seu público, também sou aposentado. Então, sou aposentada da Caixa. Bom, primeiro, bom dia, agradecer a todos vocês, ao 247, né, e dizer que, na realidade, veja, não são apenas os bancos públicos que estão, né, alvo, né, de toda a estratégia, né, ou a falta de estratégia do governo Bolsonaro. Na realidade, são todas as empresas públicas. Os bancos públicos estão inseridos, né, em toda essa discussão, né. O presidente Lula, na entrevista ao 247, ele fez uma referência que eu gostei muito. Parece que o Guedes está ali na 25 de março vendendo as empresas. Mas é bem isso. É bem isso porque você não tem nenhuma referência técnica, né, nenhum estudo que diga por que você vai vender essas estatais. Por que é um número cabalístico 17, depois cai para 9 empresas estatais, e quando você vê a Caixa, a abrangência da Caixa, eu vou falar mais especialmente da Caixa porque é a grande experiência, eu sou funcionária de carreira, trabalhei 28 anos na Caixa. Então, você vê que ele procura vender, a proposta é vender as loterias da Caixa, o setor de gestão de ativos de terceiros, não é? O fundo de garantia, você já teve 3 resoluções que vão permitir que entre outro agente operador. Então, de fato, você não tem nada que olhe para uma instituição pública do tamanho da Caixa, com a sua rede, e que teve uma atuação extraordinária na crise em 2008, não é? Uma atuação contracíclica, anticíclica. Então, você teve ali um papel da Caixa, não é? Fomentando o crédito à pessoa física, à pessoa jurídica, própria presidenta, junto com o presidente Lula, em 2009, lançando o programa Minha Casa Minha Vida. Então, na realidade, é um governo que não tem proposta. O que o Guedes apresenta não é projeto, é muito mal um plano de ação. E do que ele apresenta, a única coisa que, de fato, vai funcionar é a que passa pela Caixa, que é a liberação dos saldos das contas do FGTS, que vai ter impacto no PIB. Então, eu diria que a gente vive... a compreensão, na realidade, é a compreensão da relação que existe entre a empresa pública, a minha vida, assim como o grande desafio nosso, eu penso, né, que não só de tornar esse tema, nesse momento, palatável, mas é de que a gente faça a correlação de todos esses sequestros de direitos, essas perdas, a prisão do Lula, não é, a tristeza que o Brasil está vivendo. A gente está vivendo num país triste. A gente está vivendo num país que a gente perdeu a graça, onde a gente fica pensando se vai passar o Natal ou não com a família, se vai ligar para um amigo adoece, se eu vou lá visitar ele. Então, assim, eu acho que a nossa grande discussão, ainda mais com a Amazônia em chamas, é assim, a gente precisa discutir o Lula livre, a gente precisa discutir a defesa dos bancos públicos, a gente precisa discutir a vida.
Acho que é essa a grande discussão, né, bem profunda que a gente está precisando fazer no país. Bom dia a todos. Gisele, obrigado aí pelo convite de falar dessa discussão dos bancos públicos. Estou ao lado aqui da Maria Fernanda, ela falou pouco, mas ela certamente transformaria esse tema em algo interessante. Eu quero começar com duas frases. Nós estamos há 40 anos, 4 décadas, sob as ideias, um fundamentalismo econômico. Talvez seja o pior de todos, o fundamentalismo. E aí eu usar duas frases aqui. Uma é a que a Margaret Thatcher, em 1979, dizia: não existe, na verdade, tinha um programa que ela dizia assim, não há alternativa. A alternativa é o capitalismo e o modelo liberal. E ela dizia assim, não há algo como uma sociedade. O que existe é o indivíduo. Né? Nós estamos vivendo tempos como esse agora. Né? A destruição do Estado, a destruição do poder público. Outra frase interessante, para contextualizar essa nossa discussão, é o Reagan. O Reagan dizia, o governo não é a solução para o nosso problema. O governo é o problema. E nós estamos há 4 décadas com uma mídia, como vocês discutiram aqui nessa primeira mesa, falando a mesma coisa, né, falando que tem que ter ajuste fiscal, que tem que privatizar, que o governo é ineficiente, que as empresas públicas são ineficientes, que são corruptas. É um profundo desconhecimento da história. Né? Nós sabemos que o capitalismo, né, envolve as relações entre o setor público e o setor privado. Na verdade, o Estado, né, que organiza o capitalismo, ele é a própria relação entre o setor público e o setor privado o tempo todo. Né? Então, se a gente não compreender esse contexto, né, em que o liberalismo, e agora, como a Maria Fernanda colocou, esse ultraliberalismo está colocando, vamos dizer, no balcão a venda de todas as empresas públicas, nós não vamos compreender, não vamos ganhar, vamos dizer, se aquilo que nessa mesa anterior vocês discutiram, a contranarrativa. Né? Como que nós vamos ganhar corações e mentes para a defesa da empresa pública? Por que eu vou defender banco público? Para que serve banco público? Porque o salário dos funcionários dos bancos públicos é melhor? Né? Eu vou defender por conta disso? É evidente que não. Nós precisamos ampliar esse discurso, embora haja um verdadeiro bloqueio nesse debate, que hoje as mídias sociais, a internet, etc., abrem uma agenda para essa possibilidade, mas essa é a grande discussão. E aí eu queria dar só alguns grandes dados para vocês. Os bancos públicos no Brasil representam quase metade do sistema financeiro nacional, metade dos ativos, 40% das agências que existem no Brasil são de bancos públicos. Né? Estamos falando principalmente da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, mas não sei se vocês sabem, nós temos 14 bancos públicos no Brasil. Né? Nós temos o BNDES, nós temos o BASA, nós temos o BNB, né? E diversos bancos, ainda que restaram bancos estaduais, como o Banrisul, aqui em Brasília, o BRB, e por aí vai, o Banestes, o Banese, no Espírito Santo, em Sergipe, no Pará. Enfim, há vários bancos públicos e eles têm um papel estratégico. O primeiro, acho que a Maria Fernanda lembrou, é o seguinte, se nós não tivéssemos bancos públicos, nós não tínhamos saído da crise de 2008. Né? O movimento que os economistas, que os analistas falam, anticíclico, é o quê? Bom, a economia estava afundando, a economia mundial estava afundando. O que é que as instituições públicas tinham que fazer? Fazer o movimento ao contrário. Fazer um movimento anticíclico. Então, para vocês terem uma ideia, em 2007, mais ou menos, 36% do crédito era público e 64% do crédito era privado. Em 2013, 6 anos depois da crise de 2008, nós já estávamos com mais 56% do crédito público e 44% do crédito privado. Por quê? Porque houve uma decisão clara do governo, a Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda estava lá, viveu isso, o Banco do Brasil, o BNDES, principalmente, também fez um movimento pesado, e todos esses bancos que eu citei.
Então, é fundamental a gente entender o seguinte. E a segunda coisa importante para a gente cotejar é o seguinte: os bancos públicos têm metade dos ativos, quase mais de 51% do crédito no Brasil e tem 30% do lucro. Bom, aí vem a discussão, mas por que os bancos públicos não lucram tanto quanto o setor privado? Bom, se é para os bancos públicos lucrarem tanto quanto o setor privado, é melhor não ter banco público, né? Porque ele vai perseguir a mesma rentabilidade do setor privado, de um setor privado que é completamente distorcido no Brasil. Por isso que eu falei, quando eu brinquei aqui com a Gisele, que o assunto é chato, porque, poxa, falar de banco no Brasil, quem é que gosta de banco no Brasil? Né? Nem de banco público se gosta. Né? Banco é problema, banco é lucratividade, banco é extorsão, banco toma dinheiro do cliente, etc, etc, etc. Então é fundamental entender isso. Ó. Você tem metade do crédito, quase metade dos ativos, mas tem 30% do lucro. Eu acho até um pouco menos do que o lucro. E eu acho isso bom. Primeiro, porque mostra que os bancos públicos podem ser eficientes. Segundo, que eles podem trabalhar com uma carteira ampla de banco comercial e de banco público, ganhando em algumas linhas para subsidiar outras linhas, que pode fazer políticas sociais a um custo fiscal mais barato, porque um banco, quando você dá dinheiro, quando o governo capitaliza um banco, ele multiplica aquele dinheiro 11 vezes ou 10 vezes pelo índice de Basileia. Então, ele pode pegar aquele recurso e transformar num recurso multiplicado. Agora, é fundamental que ele haja como público. Né? Se ele, como está acontecendo de 2016 para cá, se ele agir como banco privado, o que aconteceu de 2016 para cá? Só para vocês terem uma ideia, eu termino. Os bancos públicos deixaram de aplicar 700 bilhões de reais de 2014 a 2018. Esse número, eu fiz essa conta ontem direitinho, atualizada, para valorizar. O que é 700 bilhões de reais? Você tirou do crédito 10% do PIB através dos bancos públicos e abriu espaço para que o setor privado entrasse. Então, nós tivemos uma queda grande, o setor privado comeu um pouco, e o que o setor privado faz? Aplica só nas linhas ultra rentáveis. Né? Não faz política pública. Por exemplo, o Banco do Nordeste, se não tiver o Banco do Nordeste, o que os bancos privados fazem? Bradesco, Itaú, e Santander, ou todos os outros bancos, eles vão lá, na região nordestina, pegam dinheiro da classe média, média alta, captam esse dinheiro através da rede privada e aplicam esse dinheiro aonde? No Sudeste e no Sul, ou em títulos públicos, ou em títulos privados, e não revertem esse dinheiro para o Nordeste. Então, se você não tiver um banco como o Nordeste, o Banco do Nordeste, ou o BNDES, para fazer o contrário da exogenia que eles falam, que é tirar, né, eles sugam dinheiro da região e tiram para as regiões mais ricas. Você não compensa com uma política social. Queria dar só um último dado que eu acho bem interessante para vocês verem aqui. Os bancos públicos, isso é um dado do professor Fernando Nogueira da Costa, da Unicamp. Se você fizer uma relação entre empréstimo e depósito, né, se ela for maior que 1, significa que os bancos estão injetando liquidez, poder de compra na economia. Se ela for menor que 1, significa que os bancos estão sugando liquidez. Os bancos públicos, só para você ter uma ideia, um dado de 2016, a Caixa tinha uma relação. Em 8 municípios só, empréstimo era menor do que depósito. Em 1.635 municípios do Brasil, a relação empréstimo-depósito era maior do que 1. Ou seja, a Caixa joga liquidez para a economia, ajuda a liquidez, a economia a crescer. O Banco do Brasil, só em 65 municípios, tinha uma relação empréstimo-depósito menor que 1. Né? Ou seja, ele sugava a liquidez. E em 2.865 municípios, ele tinha uma relação maior que 1, ele jogava liquidez, né? Ele ajudava a economia a crescer. O Bradesco, em 2.145 municípios, sugava liquidez. E só em 138 ele expandia a liquidez. E o Itaú, em 1.005 municípios, sugava liquidez, e só em 126
ele expandir a liquidez, é a mesma coisa com o Santander. Então, isso é só para ter uma ideia da importância dos bancos públicos e por que eles são importantes para a economia brasileira e para todas as outras economias. E também vale dizer o seguinte, existe banco público no mundo inteiro. Tá? Como eu disse, é uma interdição do debate. Nós estamos com esse fundamentalismo, esse ultraliberalismo, e fica parecendo que não existe público. Não, existe. O próprio Stiglitz falou ontem, há 3 dias, não sei se vocês viram, o Prêmio Nobel de 2001, ele disse o seguinte, olha, o Banco Europeu de Investimento está sendo usado pesadamente para enfrentar o problema da discussão da Europa, né, de sair da recessão. Existe banco público nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, em todos os lugares. E a gente fica pensando que é uma jabuticaba nacional. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Maria Fernanda. Mas esses últimos dados dão um gráfico meio assustador, né, sobre como a gente é explorado pelos bancos privados e como são importantes os bancos públicos. E aí, com base nisso, eu queria pedir para vocês fazerem um panorama também sobre como é que ficaria o Brasil com os bancos privatizados, sem as funções sociais dos bancos. Você falou do BNDES, né, que está sendo travada uma grande discussão no momento sobre a caixa preta do BNDES, e falou sobre o número de bancos públicos que o Brasil tem, que também é um debate que se divulga muitas informações falsas. Como é que está o Brasil em comparação a outros países em número de bancos privados ou até em número de estatais? Porque essa discussão envolve outras estatais também. O Brasil tem muitas estatais, temos que privatizar, né? Temos muitos bancos públicos, etc. E sobre o BNDES influencia, inclusive, no desenvolvimento do continente, né? Não é só do Brasil. Para a gente ver como a gente está no caminho contrário disso tudo, fazendo esse discurso de o BNDES não tem importância alguma, ou só serve para fazer ações práticas de corrupção, né? Então, como é que seria o país sem toda essa importância de financiamento, né, de liberação de crédito, de construção de moradias, sistemas de pagamentos de benefícios, né, e de programas como Bolsa Família, né, aposentadoria, que é algo que atinge boa parcela da população? Maria Fernanda. Bom, acho que quando a gente pensa banco público, o banco público tem 3 grandes funções. A primeira delas é fazer a inclusão bancária. Nós, no Brasil, ainda temos 19 milhões de pessoas sem acesso a uma conta bancária. A segunda coisa é o investimento à frente da demanda. Então, isso talvez, para mim, seja uma das coisas mais importantes das instituições públicas, que é exatamente essa condição de você se antecipar, não é, e conseguir dinamizar a economia local. E você diminuir as desigualdades regionais e intrarregionais. Então, a gente pode citar, por exemplo, um caso bem prático, que foi, no caso da Caixa, a conta Caixa Fácil. Então, até 2003, você só poderia abrir uma conta bancária se você apresentasse o seu comprovante de endereço, comprovante de residência. Ora, eu moro numa favela, eu não tenho um comprovante de residência. Então, uma das maiores revoluções que a gente fez a partir de 2003 foi dizer assim, olha, você vai abrir sua conta no banco com seu CPF e sua identidade. Em menos de 6 meses, 500 mil pessoas tinham aberto uma conta bancária. Então, a conta Caixa Fácil ela teve um crescimento exponencial. Um outro tipo de operação que também iniciou nos bancos públicos e, obviamente, os bancos privados, né, percebendo o mercado, avançaram com bastante rapidez, inclusive, foi o crédito consignado. Né? O próprio presidente Lula se orgulha muito de ter sido ele, né, que impulsionou, e é fato, né, que ele deu a ideia, disse, por que eu não tenho um empréstimo barato, não é, num custo baixo para as pessoas e podendo descontar em folha? Para quem foi bancário aqui, lembra da figura do agiota. Não é? O agiota era uma figura em qualquer agência bancária. No dia que saísse o pagamento do INSS ou dos servidores públicos, eles estavam na porta do banco, porque eles achacavam os aposentados na porta do banco. E isso era uma realidade da década de 1990. O Matoso escreveu um artigo muito bom que ele fala para que bancos públicos federais de varejo, que é o caso, inclusive, da Caixa e do Banco do Brasil.
E uma das coisas que ele começa é justamente o histórico, né, da década de 1990, quando você viveu um processo de fusão, privatização e reestruturação dos bancos públicos. Foram mais de 20 bancos públicos que tiveram essa condição. E o que a gente percebeu foi exatamente um processo de atrofia nos mercados locais, né, dos estados que perderam as suas instituições públicas. O Brasil vive, sem dúvida, né, um processo de concentração bancária imenso, né? Talvez seja um dos países no mundo onde você tem, né, essa concentração. O professor Ladislau Dobô, ele sempre cita, né, a experiência da Alemanha, né, com as suas caixas, né, como se fossem, vamos supor, caixas econômicas, mas não seria caixas econômicas. São mais de 30 mil. Então, praticamente, cada cidade tem o seu banco, não é, que é responsável por trabalhar, não é, aquela dinâmica produtiva daquele local. Então, eu diria que os bancos públicos, quando é que a gente sente que não tem banco público? A gente sente hoje. Porque, na realidade, desde o golpe, essas instituições estão absolutamente travadas. Elas deixaram de operar. O crescimento que a gente teve no crédito, né, a partir de 2008, os bancos públicos passaram a, pela primeira vez, a gente superou, não é, os bancos privados no crédito, e há cerca, não sei aí, Sérgio pode me confirmar, acho que 2 anos, já 2 anos, esse percentual se inverteu. Então, na realidade, o que você percebe é o que você está vendo hoje. Você não tem nenhum setor, nenhuma cadeia produtiva sendo dinamizada. Não é? O que é que foi o programa Minha Casa Minha Vida, além de garantir moradia digna para as pessoas? Foi se trabalhar com o setor da construção civil, que é uma cadeia enorme, e você dinamizá-la. Você trabalhar com o setor de energia, não é? E junto com a Petrobras. Então, na realidade, quando você pensa um processo de privatização como o governo está pensando, ele não tem, eu diria assim, tem algumas palavras que sumiram do nosso vocabulário, não é? Investimento sumiu do vocabulário, não é? Cadeias produtivas, emprego, crédito, você não ouve mais, não é? Moradia, povo, pobre, não é? Né? Então, isso acabou. Então, você tem uma instituição, por exemplo, como a Caixa, com a rede de agências, com a rede lotéricas, ela é fundamental para que você possa operar as políticas públicas. A Caixa você tem, não só do ponto de vista da rede, mas também da qualidade técnica dos seus empregados, todos os financiamentos de infraestrutura no Brasil, saneamento, infraestrutura, todos eles passam pela Caixa num processo de fiscalização. Então, e isso tudo você vai perdendo. Eu queria fechar terminando só com o exemplo da Loterias, porque a Loterias é o alvo. Ela estava, inclusive, né, nessas primeiras 17 e saiu. Estava só a Lotex, preste atenção. Na minha avaliação, o que o Guimarães pretende fazer, e na visão do Guimarães, a Caixa é o banco do Excel. Né? Não se espantem, não. Ele diz exatamente isso. Não é? Eu não estou inventando essa frase. Ele disse numa entrevista. Ou seja, o banco do Excel é o banco da planilha. Não é? Então, eu vou fazer uma planilha, se der resultado, isso aqui funciona. Não existem pessoas, não existe país, não existe desenvolvimento, não existe visão de futuro, não existe missão, não existe nada. Não é? Então, você pega as loterias. As loterias, 39% das loterias federais, elas se destinam ela retorna para o país, para o cidadão, na Seguridade Social, no esporte, no FIES, na cultura. Não é? E, há 2 anos, foi incluída o Fundo Nacional de Segurança Pública. Talvez a melhor notícia que a gente tenha tido nos últimos dias foi a discussão dos consórcios dos governadores do Nordeste. Uma das pautas do consórcio é exatamente o acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Sabe qual é o valor do Fundo Nacional de Segurança Pública do ano passado? Sabe quanto retornou? 6 bilhões de reais. Ou seja, eu tenho praticamente 60% para os prêmios, para a taxa de administração, mas tem 39% que vem. 770 milhões de reais está destinado ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Tem uma pesquisa recente que diz que das cidades de maior violência, elas estão no Nordeste e no Norte. Você tem um recorte que praticamente, né, 20 cidades elas respondem por os maiores índices de homicídio. São 770 milhões no ano passado. Se eu privatizo as loterias federais, de onde vai sair os 770 milhões? Num governo que só tem corte? De lugar nenhum. Então, é só o exemplo da loteria para a gente ter uma ideia do tamanho disso. O Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia a gente trabalhou, né, com o FGTS e com recursos para a moradia. E você tem isso aí com a garantia, não é, da remuneração das contas dos trabalhadores.
O que o Guedes pretende fazer, não é, liberando esses recursos, sem nenhum estudo que comprove que eu vou liberar e que esse recurso, de que maneira retorna e como eu deixo sustentável o Fundo de Garantia, isso é muito grave. Na década de 1990, quando a gente teve o processo de fusão das contas, porque até então, cada banco ele administrava o Fundo de Garantia. A gente viveu 3 anos de patrimônio líquido negativo do FGTS. Então, assim, o que nos deixa perplexa, na realidade eu fico perplexa, é a ausência de qualquer estudo, de qualquer fundamentação que justifique um processo como esse. E, eu, sinceramente, eu acho que não é um diálogo difícil da gente fazer com a população para ela entender a importância da Caixa. Tem uma pesquisa relativamente recente que dizia assim, das 10 marcas mais valiosas do Brasil, uma delas era a Caixa. As pessoas sabem da importância da Caixa. O trabalhador sabe, a trabalhadora sabe. O que recebe o Bolsa Família sabe. Agora, o que a gente tem vivido, realmente, desde 2016, desde o golpe, é um processo de sucateamento perverso da instituição. Você já teve quase 20 mil pessoas que aderiram a programas de demissão voluntária. Então, você perde a inteligência, né? Então, eu diria que o momento que a gente vive agora é um momento onde as pessoas, a gente precisa, vamos dizer assim, fazer as conexões, não é? E aí não é só a conexão no mundo virtual, no mundo real. Ou seja, o cidadão que vai na porta da Caixa, ele vai precisar saber do que vai acontecer com aquela instituição e o que significará para ele a inexistência, né, de um banco com o porte da Caixa, com a condição da Caixa, né, de ofertar crédito e ofertar as políticas públicas. E a Petrobras entra nesse pacote de empresas que a população tem bastante, preza muito, né? O governo vai ter muita dificuldade se realmente quiser colocar esse plano em prática, né, de convencer Congresso, população, de que a Petrobras vai ser privatizada. Existe ainda uma percepção de que a Petrobras é muito importante que seja estatal. Sérgio. Então, sobre isso, Gisele, o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que as subsidiárias das estatais podem ser vendidas, só respeitando alguns processos licitatórios. Então, todas as subsidiárias, né? As empresas-mãe é que não poderiam ser vendidas, né? Então, as subsidiárias da Caixa podem ser vendidas, as subsidiárias do Banco do Brasil, da Petrobras, que tem muitas. E aí você tem razão, acho que no Congresso mesmo hoje há uma resistência grande, mas é o que a Maria Fernanda falou, né? E a gente tem usado muito essa imagem, né? Na medida que você vai descascando as estatais por dentro, vai sobrar uma casca que eles vão dizer que é ineficiente, né? Porque é evidente que o conglomerado, o banco múltiplo, Caixa, Banco do Brasil, ele ganha. O que ele faz? Ele ganha em algumas linhas comerciais mais rentáveis, e mesmo aí ele tem que ser melhor que os bancos privados, ou seja, ele tem que cobrar menos, para compensar políticas públicas, para ter subsídio, ou ele tem acesso a fundos constitucionais, como o FGTS, como o FAT, como o FCO, que é o Fundo do Centro-Oeste, o Fundo do Nordeste, o FNO, o FNE, desculpa, e o FNO, que é do Norte. É claro que um banco, quando ele tem um passivo de longo prazo, estável, né, e barato, ele pode fazer políticas públicas que ele empresta barato, ele faz políticas sociais, etc. A Caixa... E aí, só desculpa. Desculpe, não ia só falar isso. Quando você desmembra, ele pode ter só a deficiência, né, e não compensar do outro. Exatamente, porque ele perde uma parte rentável. O que ele quer fazer lá na Caixa, né? O presidente já declarou isso, o presidente da Caixa. Está dizendo, vou privatizar a loteria, vou privatizar a gestão de fundos. O que é a gestão de fundos? Todo dinheiro que é aplicado em títulos que não é a poupança clássica, é aplicado no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Bradesco, no Itaú. É um enorme volume de recursos. Se ele privatiza isso, você perde a gestão e todas as tarifas que estão associadas a isso. Então, ele tira a parte mais rentável do conglomerado, do banco múltiplo, e o banco perde rentabilidade. Agora, insisto com vocês, só para vocês terem uma ideia, um dado interessante, os bancos públicos deram 800
Não, perdão, 203 bilhões de reais para a União de 2002 a 2016. Olha só. Não é? Eles não convencem a gente de que banco público, empresa pública é ineficiente. Os bancos públicos deram 203 bilhões de reais em 14 anos de dividendos para a União. No caso, o Banco do Brasil ainda pagou os acionistas, porque o Banco do Brasil é uma empresa de uma sociedade de economia mista. A Caixa não, é toda para o Tesouro, para a sociedade. Né? Então, esse é um dado muito importante. E dizer o seguinte, a Maria Fernanda pode falar muito melhor do que eu. O maior programa, mas um dos maiores programas sociais que foram conduzidos, e foi uma medida anticíclica, né, de 2009 para cá, foi o Minha Casa Minha Vida. Foram contratadas 5 milhões, é isso, de residências? Então, foram entregues 4 milhões de residências. O Celso Furtado dizia, não sei se, né, me corrija aí, Luiz, que a política de habitação é provavelmente a política social mais importante de todas. Porque a vida, vamos dizer, a vida básica, claro que a vida é muito mais rica do que isso, mas para você conseguir acessar a educação, a cultura, a saúde, tudo, você precisa morar, você precisa comer e você precisa se transportar morando numa cidade. Então, as políticas urbanas, as políticas públicas e a de habitação permite uma reprodução da vida se a pessoa tem acesso à casa própria, a um imóvel próprio, a residência própria, fundamental. Então, foi porque você tinha um banco público com a expertise da Caixa, com os engenheiros, com os arquitetos, com todos os analistas e a decisão política, evidente, de fazer. Veja só, gente, nós não estamos aqui defendendo a panaceia de que banco é bom. Tá? Banco pode ser bom e pode ser um problema. Ele é bom quando ele é um banco público, quando ele é um banco que tem um governo interessado em fazer dele uma política. Por exemplo, de 2016 para cá, não sei a Caixa, mas o Banco do Brasil vem aumentando as tarifas mais do que os bancos privados. Para que serve um banco público que o custo das tarifas fica mais alto do que dos bancos privados? Né? Então, é complicado fazer essa defesa. Por isso que nós temos que resgatar essa discussão sobre essa importância. Agora, dar os dados do professor. Recentemente, o professor Alessandro Ottaviano fez uma pesquisa e lançou um livro, que ele é da Faculdade de Direito da USP, só para dar alguns dados que ele cita no número sobre estatais. Né? Nos Estados Unidos, tem 7 mil estatais. Né, a meca do liberalismo, do setor privado, etc. Aqui no Brasil, federais tem 134, desculpe. Tinha um pouco mais. Federais, tem mais um tanto pelos estados e algumas poucas nos municípios. Na Alemanha, tem 15.700 estatais. Boa parte nas províncias, nos municípios controladas. Né? Tem, inclusive, um movimento na Alemanha de reestatização do serviço de saneamento, porque você privatizou, ficou muito caro, a população vai contra, e eles estão trazendo de volta para o setor público. Em vários lugares. A França tem 1.600 estatais. Estou falando desses dados do livro. A China, bom, nem se fala, né? 150 mil estatais. Né? E os maiores bancos do mundo estão na China. Oi? E no país que mais cresce há 30 anos. A Coreia do Sul tem 300 estatais. Então, tem estatal por todo lado, tem estatal que ajuda, como a Luísa lembrou. A Coreia também é um dos países que mais cresce do mundo, é o último que subiu a escada, né, que com 45 milhões de habitantes conseguiu ascender ao patamar de renda dos países desenvolvidos. Né? Então, essa conversa de que não tem estatal, de que não tem o setor público, e só quem não conhece, gente, eu quero insistir nisso, a história do capitalismo, imagina que o setor público é corrupto e o setor privado é virtuoso. Assistam, quem já foi assistir o filme Vice, do Dick Cheney. Né? O Dick Cheney é o cara que comandou a guerra ao terror no Iraque. Ele dizem que era o vice-presidente que mais mandava, porque o Bush não mandava nada, o Bush filho. Né? O Dick Cheney, depois da devastação no Iraque, entra com a Halliburton. Por que eu estou citando isso? A Halliburton está vindo para o Brasil. Depois da gente quebrar todas as nossas empreiteiras, quem é que está chegando aqui no Brasil?
para fazer obras, a Halliburton. Né? Então, imaginar que quem conhece a história dos barões ladrões no final do século XIX, dos Rothschild, dos Rockefeller, dos Morgan, né? Sabe que depois deu a lei antitrust nos Estados Unidos, sabe que o setor privado é mais corrupto do que o setor público. O próprio Stiglitz fala no artigo dele, há 3 dias atrás, ele diz... E é um prêmio Nobel americano, ele diz, o setor privado é mais corrupto, financeiro privado, nos Estados Unidos do que os bancos públicos, que são bancos regionais. Né? Então, eu insisto nisso, porque uma das discussões que a gente tem que ganhar nesse debate é sobre a eficiência, e aí não é uma eficiência de alta rentabilidade, é dar lucro, é dar dividendo, mas uma coisa correta para regular o setor privado. Os bancos públicos são importantes para regular o setor privado, porque se eles fizerem o mesmo papel do setor privado, eles não estão sendo bancos importantes. E essa questão da corrupção, porque não tem bala de prata em corrupção. O que nós acreditamos aqui, infelizmente, de uma maneira que fomos levados a acreditar, não provavelmente essa plateia que está aqui, mas a sociedade foi levada a acreditar, é que existe bala de prata na corrupção. O que foi a Lava Jato, se não isso? A bala de prata. Agora está resolvido o Brasil. A mesma coisa a bala de prata com a reforma da Previdência. Vem, depois da reforma da Previdência, a fadinha da confiança. Né? A fadinha da confiança vai fazer o investimento privado voltar e nós vamos ser um mundo maravilhoso. Olha só. Acabou a reforma da Previdência, nós continuamos andando de lado, provavelmente vamos ter até recessão esse ano. E, para terminar, o seguinte, inverteu a curva de juros nos Estados Unidos recentemente. O que é isso? É um palavrão, né? Os economistas adoram fazer essa coisa. Quando inverte a curva de juros, é que a taxa de juros de longo prazo está menor do que a taxa de juros de curto prazo. Quase sempre, né, a curva é de um jeito, ela inverte. Quase sempre isso é prenúncio de uma recessão nos Estados Unidos. Se vier uma recessão com queda do preço das commodities, como será esse governo, como a Maria Fernanda falou, que não tem plano, que não tem projeto, que só acha que vender tudo vai funcionar, para fazer um movimento anticíclico? Porque nós já estamos mal. Há 4 anos andando de lado, 5 anos quase andando de lado. Com queda do PIB, 8%. Nós estamos 8% mais pobres do que em 2014. Se vier uma recessão mundial, vai ser complicado a gestão desse governo. Né? Quer dizer, por quê? Porque se ele deixar o movimento ultraliberal funcionar, os bancos e as empresas públicas vão ser procíclicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a hora que estiver afundando, eles vão ajudar a afundar. Nós estamos pertinho do precipício e vamos empurrar. Né? Então, nós vamos precisar de movimento anticíclico. Né? Rever a emenda 95, do teto de gastos, enfim, um conjunto. E usar de novo os bancos públicos, que têm algum conforto ainda de índices de Basileia, para poder alavancar os empréstimos. Mas, para isso, precisa de decisão política, precisa de vontade política, para que esses bancos... Para isso, precisa derrubar o governo. Queria agradecer ao Sérgio, Maria Fernanda, obrigada pelo debate, chamar o Léo Atush aqui. A gente vai abrir um espaço para vocês falarem também, para vocês se manifestarem. Quantos minutos para cada um, Léo? No máximo 5 para cada um. E aí a gente senta aqui e aguarda vocês. Seria